Rebelde brilhante ou valentão incorrigível? Gênio incompreendido ou apenas um encrenqueiro que se perdeu ali no próprio caos? Neste episódio do Rebel United, a gente mergulha na história de um dos personagens mais fascinantes e contraditórios do futebol moderno, Mário Balotelli. Ele apareceu como uma tempestade, forte, rápido, provocador e com talento que fazia o impossível parecer coisa simples. Mas, junto com toda essa habilidade de craque, vieram as polêmicas. E um destino que sempre pareceu oscilar entre a genialidade e o colapso. Era 8 ou 80, sempre. Recentemente, com um sorriso tranquilo e um ar quase despreocupado, o Balotelli anunciou: "Estou um pouco cansado do futebol europeu. Quero jogar na América por mais 2 ou 3 anos e depois parar." O anúncio soou menos como recomeço e muito mais como despedida. Um adeus calmo, quase silencioso, de um jogador que passou a vida lutando contra o mundo, contra barulhos e contra os próprios fantasmas. Aos 35 anos de idade, Mário Balotelli continua sendo um enigma. Um atacante que parecia destinado à bola de ouro, mas que acabou colecionando manchetes e manchetes que nem sempre foram pelos motivos certos. Filho de imigrantes ganeses, nascido em Palermo, na Itália, ele foi adotado ainda criança por uma família italiana. E desde cedo aprendeu que o mundo nem sempre acolhe quem é diferente. Em 2013, a revista Time Magazine o colocou entre as 100 pessoas mais influentes do mundo, ao lado de Barack Obama, Beyoncé e Steven Spielberg. Naquela época, ele era um promissor atacante de 22 anos, já estrela de um Manchester City milionário e estrela também da seleção italiana, que era terror dos treinadores e dos zagueiros. Mas por trás desse ícone, existia um homem em guerra com tudo, e principalmente em guerra consigo mesmo. Para a gente entender o Balotelli, a gente precisa voltar ao começo. Foi uma infância marcada por separações e pela sensação de não pertencimento. Com 3 anos, ele foi entregue a uma família rica, a família que o adotou, no norte da Itália. Com eles, ele recebeu o sobrenome que definiu a sua carreira. Os Balotellis deram amor, estrutura e estabilidade para aquele menino. Os Baruás, sua família de sangue, os pais e irmãos, ele via nos fins de semana. Seus pais eram muito pobres, seus pais biológicos, e fizeram o que acharam ser o melhor. Mas para ele aquilo foi abandono. E esse sentimento o acompanhou por toda a sua vida. Mesmo sendo italiano, Balotelli só pôde pedir cidadania aos 18 anos. Dizem que ser abandonado é uma ferida que nunca cicatriza, disse ele certa vez. E talvez toda a sua carreira tenha sido uma tentativa, confusa, intensa, explosiva, de preencher esse vazio. Varsóvia, 28 de junho de 2012. Semifinais da Eurocopa. Itália contra Alemanha. O Balotelli tinha apenas 21 anos e fez 2 gols. No segundo deles, um foguete da entrada da área, fez o gesto que o mundo nunca esqueceu. Tirou a camisa, tensionou os músculos e permaneceu ali imóvel, sem mexer um fio de cabelo, mesmo se ele tivesse. Sério, desafiador. Um retrato vivo da fúria e do orgulho. Naquele instante, o Balotelli virou o primeiro meme global do futebol, mas também virou símbolo. Um homem negro, italiano, mostrando para o mundo todo e para a própria Itália que ele pertencia àquele lugar. Era mais que futebol, era política, era identidade. Mas quem atinge o topo tão cedo precisa lidar com o que vem depois. E no caso do Balotelli, o depois foi turbulento. Muito além dos gols, ele virou o homem do bordão, da provocação, do caos. A sua lista de escapadas parece coisa de comédia absurda. Um dia, por exemplo, por causa de tédio, ele achou que era boa ideia arremessar dardos em jogadores do time juvenil do Manchester City. Em 2011, causou um incêndio de fogos de artifício no banheiro da sua própria casa. Tudo isso 36 horas antes de um jogo contra o Manchester United.
E como se nada disso tivesse acontecido, ele marcou 2 gols naquele mesmo derby, numa lendária e humilhante goleada por 6-1 sobre o maior rival. Os torcedores do Manchester City adoravam ele por causa dessas loucuras. Mas, ao lado do comportamento infantil, vinha toda uma lista de indisciplina que era bastante alarmante. Ele colecionava cartões vermelhos e confusões nos treinos com seus próprios companheiros de time e treinadores. Roberto Mantini que o diga. "Por que sempre eu?", dizia a camisa que o Balotelli mostrou por debaixo do uniforme do Manchester City em um dos gols daquela goleada de 6-1 sobre o United. Muita gente viu arrogância em seus atos, mas talvez aquilo fosse tudo um grande pedido de socorro. Um grito de quem nasceu sentindo que o mundo inteiro estava pronto para culpá-lo. Balotelli também foi, e continua sendo, um símbolo involuntário na luta contra o racismo. Enquanto marcava gols pela seleção italiana, era alvo de sons de macaco e de bananas jogadas em campo. Setores das arquibancadas gritavam: "Não existem italianos negros." Mas cada vez que ele chutava uma bola ou encarava uma câmera, ele respondia: "Eu existo, eu sou italiano, eu sou negro." É um rebelde, por acidente. Um ativista que não planejava ser ativista. Acima de tudo, um espelho de uma Itália que ainda aprendia, e talvez ainda precise aprender, o que é diversidade. Os anos seguintes àquela tarde mágica de 2012 em Varsóvia, com a seleção italiana, foram uma montanha-russa na carreira do Balotelli. Foi do Milan para o Liverpool, do Nice ao Olympique de Marseille. Teve relances de brilho, seguidos sempre do mesmo roteiro de frustração. Balotelli foi gênio e piada, herói e vilão. Um homem que o mundo amava assistir, mas adorava julgar. "Eu poderia ter feito mais", ele admitiu recentemente, "mas estou feliz." Será que ele finalmente encontrou paz? Talvez, no final das contas, o enigma de Balotelli não precise ser resolvido, porque é justamente nele que mora o fascínio. Um rebelde que nunca quis ser exemplo, mas acabou sendo, para uma geração inteira. Não se esqueça de seguir o Icons da Gol Brasil. Toda semana um novo episódio sobre rebeldes e outros personagens do futebol para você ouvir no seu tocador preferido de podcasts.